Olá pessoal, meu nome é Melcimaran, eu sou instrutor técnico em automobilística na Escola Senai e represento a marca Volkswagen. Hoje eu vou apresentar para vocês os procedimentos de desmontagem, reparação e montagem na caixa de transmissão transversal projeto MQ200, ou também conhecido como 02T. Agora nós vamos desmontar o conjunto que está preso a essa placa com os dois rolamentos. E para isso nós precisamos desta ferramenta, que é uma ferramenta especial. Ela tem um rebaixo e uma saliência para apoio embaixo do rolamento. Essa abertura vai ser apoiada embaixo da engrenagem secundária de primeira velocidade. Então vou mostrar para vocês, colocando aqui no suporte. Eu tenho que abaixar a luva de engate da primeira e segunda. Introduz a ferramenta nesse espaço entre a engrenagem e a luva. E aqui essa saliência vai se apoiar embaixo desse rolamento da árvore primária. Aqui em cima nós vamos usar esta outra ferramenta, que é esse bloco padrão, que encaixa em cima das duas árvores, onde nós vamos aplicar carga hidráulica através da prensa, apoiando aqui na prensa. Então nós conseguimos extrair essa placa com esses dois rolamentos. Então nós vamos agora para a prensa para fazer esta operação. Observe agora esse procedimento. Eu preciso usar o óculos de segurança para evitar problemas de emissão de pedaços de aço que podem causar acidentes. Então eu fixei a placa embaixo da engrenagem primária da árvore secundária, o bloco padrão, e a prensa já está em posição para fazer a desmontagem do conjunto primário e secundário. Eu devo apoiar o conjunto agora embaixo com as mãos para evitar que ele caia no chão, quebrando um dente. Então vamos lá. Então observe agora que o conjunto já está liberado, já desencaixou da placa de rolamentos. A interferência do rolamento é nessas duas faces retificadas. Por isso que durante a desmontagem e a montagem eu devo tomar cuidado quanto ao alinhamento das árvores. Aqui eu tenho a placa com os dois rolamentos. Lembrando que a recomendação do fabricante é substituir sempre que for desmontada. Esta placa, ela é soldada, lacrada, não tem como remover um dos rolamentos. Ela tem que ser trocada inteiriça com os dois rolamentos. Em cima de um dos rolamentos, eu tenho essa pista, que é a pista do rolamento da quinta, que também entra sob interferência. E aqui eu tenho a engrenagem de primeira velocidade da árvore secundária. Com a árvore secundária presa na morsa através de um mordente, eu vou retirar agora essa trava que prende o cubo sincronizador à árvore secundária. Existe um anel trava. Então, com cuidado, com uma chave de fenda, porque ele é um anel trava diferente, com abertura maior, não dá para usar um alicate desse tipo. Então eu vou usar uma chave de fenda, apoiando bem com a mão. Aí eu faço o deslocamento da trava. Aqui está a trava. Então observe que ela é diferente do outro tipo de trava que nós tiramos anteriormente. Agora o cubo sincronizador, ou todo o conjunto sincronizador, está livre para ser retirado. Só que eu devo usar agora um outro dispositivo, que é essa ferramenta, que eu vou apoiar entre essas duas engrenagens.
a engrenagem da segunda e da terceira velocidade. Observa que ela entra numa folga pequena e ela tem que estar muito bem apoiada, porque ela pode quebrar o dente da engrenagem da segunda velocidade se ela não tiver uma boa área de apoio. Pronto. Agora eu vou na prensa novamente e nós vamos aplicar uma carga e apoiar nesse dispositivo. Eu apoiei a ferramenta sobre a placa da prensa. Ela está bem encaixada embaixo da engrenagem da segunda velocidade. Apoiei agora a prensa na árvore e vou segurar embaixo do conjunto para evitar que ele caia no chão e aplicar a pressão hidráulica. Nós temos agora desmontado mais um conjunto. O conjunto sincronizador de primeira e segunda velocidade. Então esse é o cubo sincronizador, conjunto sincronizador. Aqui nós temos os anéis sincronizadores e a engrenagem de segunda velocidade. Novamente voltamos à morsa, vamos fixar novamente através dos mordentes a árvore secundária. Agora com um alicate de trava de bico chato, nós vamos remover esta trava, retirando esta engrenagem. Então observa agora que esta trava, ela tem um desenho diferente. Você deve atentar às pontas da trava, que ela tem uma pequena inclinação, o lado mais fechado, voltado sempre para cima, para a parte superior. Agora nós vamos retirar esta engrenagem. Uma observação importante é se atentar ao rebordo. A engrenagem ela tem um lado que tem um rebordo, que é essa saliência, que deve ser voltado para baixo, e a face lisa voltada para cima. Essa observação está na literatura técnica. Se o mecânico montar errado, não tem como ele montar o restante do conjunto. Como eu disse anteriormente, existe uma lógica. Agora nós temos mais uma trava para ser retirada. A engrenagem de terceira velocidade. Agora restou mais uma trava aqui embaixo que prende a engrenagem da quarta velocidade. Lembrando que todas as travas devem ser substituídas após a desmontagem, por questão de segurança. Atentando aqui também para o lado do rebordo. Nesse caso, o rebordo voltado para a parte superior, ou seja, para a trava, rebordo e parte lisa. Se eu montar errado, não vai haver alinhamento entre a engrenagem da árvore secundária com a engrenagem par da árvore primária. Aqui agora nós temos a árvore propriamente dita, a árvore secundária, que é o pinhão. Aqui não desmonto mais nada, eu só faço as inspeções visuais. Ou seja, eu vou inspecionar a pista do rolamento de rolos paralelos que está lá na tampa da caixa de mudança. Vou fazer a inspeção visual dos dentes, desgastes laterais, a coloração dos dentes. Então, se o dente tem coloração escuras, riscos, isso é uma indicação de aquecimento, provavelmente por falta de lubrificação. Nas pistas onde trabalham apoiados os rolamentos, o mesmo tipo de inspeção visual. Verificar fissuras nas pistas, nos dentes, verificar alguma deformação no encaixe, ou seja, na canaleta das travas. E aqui então nós temos o conjunto secundário desmontado. Agora nós vamos desmontar o conjunto primário, ou seja, a árvore primária da caixa de mudança. Vou fixar ela na morsa com os mordentes de proteção. Aqui nós temos uma trava com alicate de trava de bico chato. Vamos remover essa trava. Agora nós temos uma pista, que é um anel de aço,
que está montado sob interferência. Para retirar esta pista, nós temos que levantar essa engrenagem. Então, usando esse dispositivo, nós vamos colocar embaixo dos dentes de engate desta engrenagem, bem apoiado, lembrando daquele cuidado, porque se não abraçar um número grande de dentes, quando eu aplicar a carga hidráulica, eu posso quebrar a engrenagem. Então agora eu vou lá na prensa e vou aplicar uma pressão hidráulica e apoiando esse dispositivo na placa da prensa. Atentando para o óculos de segurança, os cuidados com pedaços de estilhaço de aço, a placa bem apoiada com segurança e o tubo apoiado corretamente na árvore primária. Então vamos aplicar a pressão hidráulica gradativamente. Pronto, já liberou. Então observe que agora, olha, está liberado a pista, que é do rolamento, que estava sob interferência, uma arruela de encosto, engrenagem, rolamento de rolos paralelos, e aqui nós temos um conjunto sincronizador para ser retirado agora. Então nós removemos lá na prensa a engrenagem da quarta velocidade, e nós temos ainda aqui na árvore primária mais uma pista de rolamento, que é desse rolamento da engrenagem da quarta. Nós temos o anel sincronizador da quarta velocidade, que trabalha nesse cone. Então nós temos um conjunto sincronizador, que é esse conjunto com a luva, que faz o engrenamento da terceira e quarta velocidade. Então, para desmontar esse conjunto agora, que está sob a interferência desta pista do rolamento da quarta, nós vamos ter que colocar uma outra placa, que é esta placa, e voltar na prensa para retirar a interferência desmontando o conjunto. Apoiei a placa, procurando abraçar também o maior número de dentes da engrenagem, para não haver quebra quando eu aplicar a carga hidráulica. Vamos segurar o tubo agora e vamos aplicar. Pronto, já está liberado. Observe então. Nós temos aqui, ó, a árvore primária, o rolamento da terceira, a engrenagem da terceira velocidade, anel sincronizador da terceira, luva e conjunto sincronizador da terceira e quarta, e o anel de aço, que é a pista do rolamento da quarta velocidade da árvore primária. Bom, pessoal, agora nós temos aqui os dois conjuntos secundário do primário, todo desmontado na ordem exata de trabalho. Então, por exemplo, aqui nós temos a árvore primária. Observe que na árvore primária nós temos algumas engrenagens que são fixas, que não devem ser desmontadas porque faz parte do próprio material. Por exemplo, aqui nós temos a engrenagem menor da árvore primária, que é a primeira velocidade. A próxima é uma engrenagem de dente reta, é a engrenagem primária da ré. Essa próxima é a engrenagem da segunda velocidade. Então, na ordem crescente, nós vamos, então, primeira, ré, segunda. Aqui vem, posteriormente, terceira velocidade, dentes de tração, dentes de engate. Cunha de alojamento do anel sincronizador. Então, observa, o anel sincronizador, ele trabalha dentro deste cone. E deve sempre haver uma folga. Esta folga que existe entre o dente de engate e o anel sincronizador tem medida a ser comparada de acordo com a literatura técnica. Não deve estar muito próximo do dente, porque isso indica desgaste no cone do anel sincronizador. Então, a medida é feita através
de lâminas, introduzindo um cabo em lâminas e comparando a folga com a literatura técnica. Normalmente, como o anel sincronizador apresenta desgaste, o desgaste é nesta área de atrito, na área interna, que pode ser um material áspero ou pode ser também frisos que quebram os filmes de óleo, produzindo a fricção. A ação de fricção é que iguala o movimento da engrenagem com o movimento da luva que vai fazer o engrenamento, porque eles estão trabalhando em velocidades diferentes dentro da transmissão. Por isso que ele é chamado de anel sincronizador. A função é sincronizar os movimentos de rotações que são diferentes entre as duas peças, a engrenagem e a luva sincronizadora. Então, fazer uma inspeção quanto ao desgaste interno, trincas, empenamento, quebra de dentes e esta folga entre a engrenagem e o anel sincronizador. Isso é válido para todas as transmissões. O valor, então, tem que ser comparado de acordo com a literatura técnica do fabricante. Seguindo na ordem, nós temos ainda, para esta engrenagem, o rolamento de rolos paralelos e a pista onde trabalha esse rolamento. As inspeções são as mesmas para qualquer tipo de rolamento. Fissuras, quebras, desgastes nas pistas do rolamento e na pista interna da engrenagem. Isso é válido para qualquer engrenagem também. Desgastes ou riscos nos dentes de tração, mudança de coloração devido a aquecimento excessivo e nos dentes de engate que possuem cunhas para facilitar o engrenamento, normalmente apresenta quebra das pontas das cunhas, principalmente quando existe um problema no sistema de embreagem, dificuldade de separação entre o motor e a transmissão, que força o anel sincronizador, forçando a luva contra os dentes, quebrando a ponta dos dentes. Isso, se acontecer, tem que trocar o conjunto: engrenagem, luva, cubo sincronizador e anel sincronizador. Então aqui nós temos o conjunto sincronizador propriamente dito. O conjunto sincronizador, ele é composto por um cubo que ele fica ligado na árvore primária ou secundária através de estrias. Ele é que transmite então o movimento para a luva, que desliza sobre esse cubo quando a marcha é engatada. Então aqui nós temos um conjunto de garfos. O garfo trabalha encaixado nessa canaleta. Quando você seleciona a marcha, engrena a marcha, a luva corre sobre o cubo sincronizador por ação desse garfo, que faz um movimento de engate e desengate. Eu vou desmontar esse conjunto. Observa que nós temos então luva sincronizadora, cubo sincronizador, chaveta e molas. Essas molas são as grandes responsáveis pela ação de freio do anel sincronizador. Essas molas têm que ter tensão suficiente para refletir sobre o anel, fazendo pressão contra o cone, gerando a fricção, ou seja, igualando a rotação da luva com a engrenagem selecionada. Então o mecânico deve fazer inspeção nas molas, nas chavetas que podem produzir desgaste em suas saliências, desgastes internos nas canaletas de alojamento das chavetas e nas cunhas dos dentes de engate da luva sincronizadora. Isso é válido para toda
o sincronizador de primeira e segunda, primeira velocidade e a da quinta que faz parte aqui. Uma observação interessante que vocês podem observar nesse câmbio, esses 3 sincronizadores. Nós temos na primeira e na segunda velocidade 3 peças para fazer a ação de freio, de sincronismo, melhorando o engrenamento da marcha, tornando o engrenamento mais suave e mais rápido. As 3 peças, o tricone, como é chamado também, aumenta a área de frenagem, aumenta a área de fricção, proporcionando um engrenamento mais rápido. É utilizado na engrenagem de primeira e de segunda velocidade devido a ser mais pesado. Então elas se encaixam aqui. As inspeções seguem as mesmas que nós mostramos nos outros anéis sincronizadores.